Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para o estudo da nossa quinta aula. Hoje nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito, né? O eu crucificado. Espero que você já esteja com a sua revista em mãos, que por sinal está muito bom. Gente, eu agradeço muito de coração a você que tem chegado, tem se inscrito, tem deixado seu comentário, tem compartilhado. Eu sempre falo que o crescimento desse canal, em primeiro lugar, lógico que a glória é de Deus, mas você faz muito parte de tudo isso, porque quando você compartilha esse vídeo para mais alguém, você nos ajuda a levar a mensagem mais adiante. Quando você deixa o seu like, você nos ajuda assim a crescer, amém? Para quem é novo inscrito aqui e ainda não sabe, nós disponibilizamos todos os nossos slides num canal que eu criei lá no Telegram, exclusivamente para isso, tá bom? Esse canal você consegue entrar lá e baixar os slides. E é basicamente para isso a função do canal lá no Telegram. Nós só usamos para disponibilizar lá. Você entra, baixa no seu celular ou mesmo pelo computador. E aí você faz alterações, usa na sua EBD se você achar por bem. Tá bom? É um método que eu achei para ajudar as pessoas a compartilhar aquilo que nós temos aprendido e de alguma forma ajudar você na sua escola bíblica dominical, tá bom? Antes de nós iniciarmos a aula, nós temos o costume de orar, então é muito importante que você fique comigo aqui nesse momento. Então, ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, em nome de Jesus, pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua boa mão esteja conosco. Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que está do outro lado aí de posse da sua EBD, ou dentro de um ônibus, ou em qualquer lugar que seja, que o Teu Espírito aplique ao coração desse irmão e dessa irmã tudo aquilo que nós estaremos falando aqui, instruindo, aquilo que possa agregar, meu Deus, no crescimento da escola dominical dele e dela. Senhor, eu oro para que o Senhor os use grandemente lá nas igrejas onde eles congregam, onde eles servem a Ti, e que o Teu Espírito Santo venha, habite no nosso coração e em tudo o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é muito importante que você acompanhe todas as aulas, tá certo? Porque uma aula ela complementa a outra. É muito importante então que você já chegue na aula de hoje, onde nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito especificamente, já com a mente refrescada sobre os dons, que foi uma aula que nós falamos na semana passada. É muito importante para que você entenda o que será dito hoje com mais propriedade, porque algumas pessoas confundem um pouco o dom e o fruto do Espírito. Então acompanhe aí comigo. O texto áureo da nossa aula está em Romanos capítulo 15, versículo de número 3, que fala: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja a verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. A ética está relacionada ao comportamento, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Na semana passada nós enfatizamos que os dons é aquilo que o Espírito faz através de nós e o fruto do Espírito é aquilo que Deus faz em nós, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. O texto vai nos falar da seguinte forma: por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A versão que eu estou usando é a NVI, tá bom? Em algumas traduções está andam pelo Espírito, né? Mas o sentido é o mesmo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Então veja que nesse conflito, a carta de Paulo à igreja da Galácia é a carta da liberdade, né? Estava tendo um problema muito sério ali na igreja da Galácia, é tanto que o próprio Paulo vai confrontar Pedro, porque Pedro, isso está entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, quando Pedro ele está com os judeus, ele se comporta como os judeus. Quando ele está com os gentios, ele se comporta com os gentios. Quando há a junção do grupo judaico e do grupo dos gentios, o que Pedro faz? Pedro opta por ficar com os judeus e despreza os gentios. E aí Paulo vem e censura Pedro e vai falar sobre a liberdade em Cristo Jesus, o que seria a verdadeira liberdade. Então, a carta ela vai girar em torno desse assunto da verdadeira liberdade. E aqui, mais especificamente no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai traçar o aspecto dessa guerra entre a carne, entre o espírito, entre andar no espírito. Então nós vamos ver o que seria uma vida cheia do Espírito Santo, lembrando que estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E veja que coisa magnífica, que diferente do que muitas pessoas falam, o pentecostalismo não é simplesmente pular, gritar e rodar, mas veja que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, entendemos com muita clareza o que é uma vida frutífera, o que é os dons do Espírito, né? Então é muito importante essa aula, gente, muito importante mesmo, que você entenda e você busque de Deus os dons e busque que o Espírito Santo desenvolva o fruto do Espírito na sua vida. Veja que nós temos de um lado obras da carne, então muitas obras, e nós temos o fruto do Espírito no singular, e no decorrer da aula nós vamos ver o que é isso. A introdução da revista vai nos mostrar praticamente que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante. Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito significa, portanto, algo mais do que milagres, significa vitória sobre os desejos e os impulsos carnais, significa cultivar o fruto do Espírito. E o melhor antídoto contra as fraquezas carnais é justamente o fruto do Espírito, é justamente isso que significa o fruto do Espírito, ser espiritual, tá bom? É tanto que a carta de Paulo à igreja de Corinto é uma carta endereçada a uma igreja que não tinha necessidade de dons. Paulo fala no capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória, não vos falta nenhum dom. Mas, mais para frente, o apóstolo Paulo fala que não pôde falar à igreja de Corinto como a crentes maduros, mas sim como a crentes carnais. Então veja que os dons não é sinônimo de maturidade cristã, enquanto que o fruto sim é. O fruto é um sinônimo de maturidade cristã. Já antecipando o que a revista vai falar mais para frente, nós não podemos de maneira nenhuma, obviamente, menosprezar os dons do Espírito e supervalorizar o fruto ou vice-versa. Ambas as coisas são complementares. O exercício dos dons, eles são exercidos com eficácia quando nós temos, por exemplo, o fruto do Espírito Santo calibrando, dando fundamentação para o exercício dos dons. Então é muito importante que nós tenhamos as duas coisas. E obviamente, como elas estão interligadas, os dons e os frutos, basicamente quem tem o fruto do Espírito precisa buscar os dons, e quem tem os dons precisa buscar desenvolver o fruto do Espírito diariamente. A nossa lição, ela tem o primeiro tópico, ela vai falar sobre o fruto do Espírito na vida do crente, e nós teremos 3 subtópicos: definição, fruto no singular e andar no Espírito. Então, qual seria a definição para fruto? Veja que do seu lado direito da sua tela eu coloquei
como se fosse uma laranja aí partida, como o próprio Ulrich Bernstein vai definir o fruto do Espírito como uma laranja. Se você pegar somente um gomo não faz uma laranja, um gomo é apenas parte da laranja. Então o fruto do Espírito é a complementação de tudo isso. Não tem como uma pessoa ter, por exemplo, amor e não ter paz, não ter benignidade, no sentido de fruto do Espírito Santo, certo? Então nós temos em primeiro lugar aí a descrição que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então tem crescimento natural e crescimento espiritual. E aí a palavra para obras da carne, né? Obras. A palavra é no grego aí, ergon, que significa negócio, serviço, aquilo com o qual alguém está ocupado. Ainda significa obras, aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa, ou seja, as tarefas, os desejos, o comprometimento da nossa natureza carnal em se tratando de obras da carne. Ou seja, qualquer produto, qualquer coisa efetuada pela mão, pela arte, indústria ou mente. E em terceiro lugar, obras, ergon, aí ainda pode significar ato, ação, algo feito. A ideia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho. Então, as obras da carne é algo que é produzido pela nossa natureza caída, a nossa natureza de Adão. Então, por isso, obras da carne. Então, procede da nossa natureza o quê? Inveja. Procede da nossa natureza os homicídios, procede da nossa natureza aquilo que é contrário à justiça, aquilo que é contrário à santidade. O próprio Jesus disse que do nosso coração procedem os adultérios, as mentiras, ou seja, da nossa natureza, da sede da nossa natureza, procede tudo isso. Quando ocorre o novo nascimento, o Evangelho de João, capítulo 3, que nós nascemos de novo, nós ganhamos, herdamos por meio do Espírito uma nova natureza. E é nessa natureza regenerada que é desenvolvido o fruto do Espírito Santo. E aí nós amamos, nós temos paz, nós temos temperança, nós temos fidelidade, nós somos pessoas amáveis, temos domínio próprio, não porque somos bons ou autossuficientes, não, mas por causa do Espírito Santo que está atuando em nossa vida. Então, vamos olhar aí que a palavra para fruto no grego aí é karpos, fruto das árvores, das vinhas, colheitas, fruto do ventre, da força geratriz de alguém, sua progênie, sua posteridade, aquele que se origina ou vem de algo, efeito, resultado, trabalho, ação e obra. Então está falando do fruto do Espírito, ou seja, é uma obra que vem do Espírito, é uma regeneração que ocorre por meio do Espírito na vida do homem e da mulher que se entrega nas mãos de Deus. Então, quando nós estamos nas mãos de Deus, nós desenvolvemos, ou o Espírito desenvolve em nós, gradativamente o fruto do Espírito. Então vamos para o nosso segundo subtópico, fruto no singular. E aí o missionário Ulrich Bernstein explica esse singular falando do fruto no singular como uma laranja e seus gomos. O fruto do Espírito é como um fruto de uma árvore que tem, em primeiro lugar, crescimento gradual, ou seja, é normal uma árvore produzir fruto. Nesse sentido, é normal um cristão ter o fruto do Espírito Santo. Em segundo lugar, o crescimento é inevitável. À medida que o tempo passa, o fruto melhora. E isso, aplicado à vida do cristão, a tendência é que haja progresso na vida do cristão e não regresso. Nós temos que melhorar com o tempo. E em terceiro lugar, depende de estar ligado ao galho da árvore. O fruto do Espírito não são talentos naturais, é obra do Espírito Santo. Então, dentro desse contexto, nós já conseguimos diagnosticar se nós estamos com o fruto do Espírito na minha e na sua vida. Um exercício rápido aqui, retórico para mim e para você percebermos se nós estamos melhorando com o tempo, é quando você, por exemplo, se pega numa situação do cotidiano. Por exemplo, você está no trânsito e alguém te tranca de repente no trânsito. E antigamente, antes de você ser de Cristo, você xingaria essa pessoa, esbravejaria, ficaria muito irado. Mas agora você tem domínio próprio, você pede desculpa mesmo estando com a razão, dá a vez para o outro. E aí você para e pensa, poxa, se fosse há um tempo atrás eu teria quebrado tudo aqui, né? E aí isso é evidência do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na sua vida.
Quando você sabe que alguém falou mal de você, e ao invés de você retribuir mal por mal, você libera o perdão, você está evidenciando que é uma árvore frutífera, que está produzindo, ou que Deus está produzindo em você, o fruto do Espírito. Nós somos um galho que estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, e por causa da saúde de Cristo em mim e em você, nós conseguimos produzir, ou o Espírito Santo, né, produz em nós o fruto do Espírito. Então, daí o sentido de fruto no singular, tá bom? Em terceiro lugar, nós temos aí o terceiro subtópico, o que seria andar no Espírito. A palavra para andar aí no grego é peripáteo, que significa caminhar por, progredir por, fazer bom uso das oportunidades, conduzir-se por algum lugar, viver por algo ou por algum lugar, por uma causa. Andar no Espírito, então, é um estilo de vida do cristão regenerado. Veja que em Colossenses 1:10, o apóstolo Paulo vai nos falar que isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Progresso, lembra do que eu falei? 1 Tessalonicenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruí acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Estilo de vida. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, melhorem, progridam, sejam pessoas melhores. Efésios 5:1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, vivam estilo de vida, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Colossenses 2:6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. É um gerúndio contínuo. Permanência, constância. 1 Pedro 1:17. E, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra. Então, andar no Espírito é isso, gente. Andar no Espírito é ter um progresso. E esse progresso ocorre quando nós somos direcionados, quando nós somos inspirados, quando nós somos impulsionados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí eu quero usar o comentário do Warren Wiersbe, eu gosto muito dele, e ele vai definir que andar no Espírito está relacionado à natureza regenerada. Ele vai falar que a carne tem uma inclinação para aquilo que é sujo. Somente pelo Espírito de Deus podemos caminhar em santidade. Warren Wiersbe ilustra isso da seguinte maneira. Ele vai dizer que a ovelha é um animal limpo que evita a sujeira, enquanto o porco é um animal imundo que gosta de se revolver na lama. Depois que a chuva cessou e que a arca se encontrava em terra firme lá no Monte Ararat, Noé soltou um corvo, mas a ave não voltou. O corvo é uma ave carniceira, portanto deve ter encontrado alimento de sobra, ou seja, carniça, sujeira. Mas quando Noé soltou uma pomba, uma ave limpa, ela voltou, porque provavelmente só deve ter encontrado carniça. Quando soltou a pomba pela última vez e ela não voltou, Noé soube ao certo que ela havia encontrado um lugar limpo para pousar e que, portanto, as águas haviam abaixado. A velha natureza é como o porco e o corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. Nossa nova natureza é como a ovelha e a pomba, ansiando por aquilo que é limpo e santo. Ou seja, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ele vai amar a oração, ele vai amar o jejum, ele vai amar a palavra de Deus, dentre tantas outras coisas. Ele vai amar a comunhão, ele vai amar obras de misericórdia, ele vai amar a justiça, né? É o que Jesus diz basicamente lá em Mateus capítulo 5-7, o Sermão do Monte, as características dos cidadãos do reino de Deus. Nós somos conhecidos por aquilo que nos cativa, né? Fale aquilo que você ama e eu provavelmente perceberei
uma nuance do seu caráter, né? Então é isso, uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela é inclinada pelas coisas de Deus porque ela vive por Deus, em Deus, e ela é impulsionada a uma ação espiritual que vai muito além da explicação humana. É uma inspiração do Espírito que nos leva a nos comportar como Cristo. Um bom exercício para nós desenvolvermos o fruto do Espírito, eu costumo falar lá na nossa igreja, é que sempre que você for falar alguma coisa, sempre que você for fazer alguma coisa, quando você estiver em uma situação difícil, faça o exercício. Pare, conte pelo menos uns 3 segundos e tente se perguntar o que Jesus diria ou o que Jesus faria em meu lugar. E aí nesse exercício você vai conseguir de alguma forma se deixar ser entregue nas mãos de Deus, que vai estar trabalhando em mim e em você como um oleiro que trabalha e faz sua obra no vaso. Prosseguimos então e chegamos no nosso tópico de número 2, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. 2 subtópicos, diferença e dons na igreja. Os dons espirituais e o fruto têm sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Deus. Os dons é o Espírito Santo agindo através de nós e o fruto é o Espírito operando em nós. O fruto é a maneira de se exercer os dons. Cada fruto vem condicionado no amor. E qualquer dom, mesmo na sua mais plena manifestação, nada é sem o amor. Por outro lado, a plenitude genuína do Espírito Santo forçosamente produzirá também frutos por causa da vida renovada e enriquecida na comunhão com Cristo. Conhecer o amor, poder e graça de Deus, inspiradores de reverente temor, deve fazer de nós vasos de bênçãos cheios de ternura. Não merecemos os dons, nem por isso Deus se nega a nos revestir de poder e passamos a ser obreiros no reino, prontos para trazer a colheita. Subimos a um novo domínio. E aí, teologia sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Diferenças entre os dons e o fruto do Espírito. Os dons falam daquilo que possuímos, ao passo que o fruto fala daquilo que nos tornamos. Dom está relacionado ao que tenho e fruto ao que sou. Dom fala da minha amabilidade. Dom fala da minha habilidade, ao passo que o fruto fala do meu caráter. Carisma é o que as pessoas veem. Caráter é o que sou quando as pessoas não veem. Há pessoas que têm dom, carisma, mas não têm caráter. Deus julgará o caráter, intenção com que fazemos as coisas. E aí o caráter está relacionado mais ao fruto do que aos dons. Dom é dado, mas o fruto é desenvolvido no caráter contínuo do cristão. O dom vem de fora, como uma ferramenta para nós exercermos a obra de Deus, vindo do alto. Mas o fruto vem do interior do crente, trabalhando em nós para que nós sejamos aceitos a Deus. O dom fala de serviço, mas o fruto fala de testemunho. Os dons terminarão um dia quando nós partirmos e formos para a glória, mas o fruto continuará pela eternidade, como 1 Coríntios 13:8 fala que o amor dura eternamente. E aí chegamos então, pessoal, no nosso terceiro e último tópico. O Espírito se opõe à carne. 3 subtópicos: o legalismo, a carne e o espírito e os vícios. O que seria legalismo? E aí a nossa revista introduz esse tópico falando do motivo que levou Paulo a escrever essa carta aos irmãos da igreja da Galácia. A antinomia de um lado por parte daqueles que abusavam da liberdade cristã para pecar, e por outro lado o legalismo, que queria impor aos gentios os costumes da lei judaica. Significado dessas duas palavrinhas só para enriquecer um pouquinho mais a sua EBD. Significado de antinomia, substantivo feminino, contradição entre princípios, doutrinas ou ideologias. Significado de legalismo, substantivo masculino. Outrora fidelidade à coroa, hoje fidelidade ao regime legal, ao governo constituído, cuidado de respeitar minuciosamente a lei. Então, nós temos esses dois problemas aí na igreja da Galácia, O pessoal que usava da liberdade cristã para pecar e aqueles que, por meio do legalismo, queriam impor todas as rigidez da lei, inclusive aos gentios.
Eles diziam, os judaizantes, por exemplo, que não era só a obra de Cristo que salvava, mas era Cristo mais as obras da lei. Por isso Paulo vai escrever, combatendo, dentre tantas outras coisas, esse legalismo judaico. O parágrafo da revista ainda destaca, que o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam na igreja da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. John Stott diz que o cristianismo não é escravidão, mas uma convocação da graça para a liberdade. A liberdade cristã, porém, não é liberdade para pecar, mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santidade. Em primeiro lugar, a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Veja o que está escrito em Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é uma permissão para expor o próximo. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Capítulo 5, 13, parte B. E em terceiro lugar, a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somos libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Em quarto lugar, a liberdade cristã não é para destruir o próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Somos livres para amar e servir uns aos outros e não para devorar e destruir uns aos outros. Esse comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, página 234 e 235. Nós chegamos então no nosso tópico de número 2, a carne e o espírito. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Andar em espírito significa, portanto, ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo envolve desejo de ouvir, predisposição para obedecer e sensibilidade para discernir entre seus sentimentos e sua diligência para atuar. O teólogo William Hendrickson, ele comenta sobre essa batalha para 3 grupos diferentes de pessoas, a luta entre a carne e o espírito, certo? Em primeiro lugar, o carnal, que é o libertino, não tem esse conflito porque segue suas inclinações naturais. Então, para o carnal não existe essa ideia de luta entre carne e espírito, porque ele faz aquilo que a carne lhe conduz naturalmente. Para ele é natural mentir, é natural adulterar, é natural agredir as pessoas. Para uma pessoa ímpia isso é normal. Então essa batalha para o ímpio não faz muito sentido. Em segundo lugar, o legalista, que é aquele que está dentro da igreja, o super religioso, que confia em si mesmo, ele não consegue vitória nesse conflito porque não vive na dependência de Deus, mas na confiança, no alto poder. E em terceiro lugar, o crente fiel, ele experimenta o conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. Então é isso. Quando nós estamos nessa luta, nessa batalha, o que ocorre quando você acaba deslizando e peca? Você se entristece, você fica em conflito, porque de fato é uma batalha, isso gera transtorno, mas nessa luta diária, por meio da oração, do jejum, da consagração, da submissão a Deus, o Espírito nos capacita a vencer as obras da carne. Como? Crucificando a carne. Levando a carne a sofrer no sentido não de autoflagelo, como na época medieval, mas no sentido de você orar, de você jejuar. É nesse sentido que você mata a carne e alimenta o espírito. Muito bem. Prosseguindo então, nós vamos ver o terceiro subtópico, os vícios ou as obras da carne. Depois de falar do conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Há outras listas de pecados semelhantes a essa nos escritos de Paulo. Essa lista, embora extensa, não é exaustiva, pois não esgota todas as obras da carne. Por exemplo, nós não temos mentira aqui. Mentira, a palavra mentira como obra da carne, Mas é um pecado. Uma vez que Paulo conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas, capítulo 5, 21. A revista classifica, então, essas obras da carne em 3 grupos. Primeiro, sexo ilícito, que é classificado por prostituição, impureza e lascívia.
Em segundo lugar, o pecado de ordem religiosa, que é a idolatria e feitiçaria. E em terceiro lugar, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. E aí do seu lado direito nós temos um trono, que no meio está o eu, né? Esse eu aí precisa ser crucificado, tem que haver a morte do eu carnal, para que o Espírito viva e nós sejamos uma coletividade em Cristo Jesus. E veja que esse eu ele é constituído por vários aspectos aí da obra da carne, basicamente 16 aspectos da obra da carne. Mas também nós podemos classificar as obras da carne em 4 grupos. Em primeiro lugar, os pecados sexuais, que são, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, está relacionado aos pecados sexuais. Em segundo lugar, os pecados religiosos, que é a idolatria e feitiçaria. Esse pecado é cometido diretamente contra o Senhor. Em terceiro lugar, os pecados sociais, que são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Tudo isso você só comete contra o outro. Você não pode ser inimigo de si próprio. Você não pode ter ciúme de si próprio. Então são pecados de ordem social. E em quarto lugar, os pecados pessoais, que é bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Esses dois últimos pecados têm a ver com a intemperança ou abuso e falta de domínio próprio na área de comida e bebida. Por mais, pessoal, que aqui não tenha drogas, certo? Mas veja que o texto fala bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então aí entorpecentes podem entrar, tá bom? É pecado, não pode. E o cristão se entristece com as obras da carne, enquanto o ímpio se entristece com a santidade. Daí você conhece o que está no coração de cada pessoa por aquilo que ele sente na presença de determinado ambiente. Quando o fruto do Espírito Santo está desenvolvido no nosso coração, em resumo, nós sentiremos prazer nas coisas de Deus, nas coisas da santidade, na justiça. Quando nós vivemos na prática do pecado, porque o cristão pode pecar no sentido de que o pecado é um acidente de percurso, não é comum o crente viver na prática do pecado. Aí já é iniquidade, tá? Agora, você pecar, pode ser que você peque, mas você vai se entristecer, vai sentir muita tristeza, o Espírito Santo vai incomodar você, você vai se arrepender, e você se volta para Deus, e o sinal do arrependimento é o abandono do pecado. É isso que, quando eu me arrependo, eu devo fazer. Então isso é normal na vida do cristão. Você errar e você sentir tristeza pelo erro. Já no ímpio, não. O ímpio, ele sente tristeza quando ele não consegue pecar, né? Então é muito interessante essa classificação aí, essa definição desses aspectos aí das obras da carne e do fruto do Espírito. Chegamos, portanto, pessoal, na conclusão da nossa aula. Espero que tenha sido bênção e abençoador para você. Nós estamos fazendo de tudo para o vídeo não ficar muito longo. Nós estamos entrando assim nas minúcias, né, da aula, porque o vídeo fica muito grande. Eu percebi que algumas pessoas têm dificuldade de ir até o final, então a gente está pegando aqueles principais pontos que eu acredito que vai agregar sim na sua aula, é um complemento para a sua aula, vai enriquecer a sua aula. E aí nós estamos tentando resumir, é que é tanta coisa boa para falar que fica difícil resumir, né? Mas que Deus nos dê graça para que a gente consiga fazer essas aulas um pouco mais rápida, mais dinâmica e com conteúdo, obviamente. A conclusão da nossa revista, acompanha aí comigo, que vai nos falar que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva, ou seja, olhar para si mesmo para verificar se a sua inclinação ou suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Provérbios 23:7. Jesus disse que o homem fala aquilo que o coração está cheio. Lucas 6:45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, que resulta em morte, se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém, glória a Deus, vale um glória a Deus um estudo tão maravilhoso como esse, né? E eu espero que lá na sua EBD, Deus batize com o Espírito Santo, encha os alunos e as alunas de dom espiritual, porque precisamos mais do que nunca, mas acima de tudo desenvolva em cada um de nós o fruto do Espírito, para que acabe, né,
nas igrejas, essas disputas para ver quem prega mais, para ver quem louva mais, isso é sinal de imaturidade cristã. Eu preciso me alegrar quando eu vejo o meu irmão crescendo em Cristo Jesus, levando a palavra, louvando, né, porque ele está sendo um representante de Deus e a glória não recai sobre ele, mas a glória recai sobre Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí, nos ajuda, compartilha, tá bom? Aquele recado de sempre que é muito importante. Vamos orar então agora, gente? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa aula maravilhosa. Deus, que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada irmão, a cada irmã e rega sobre nós com a chuva da graça, com a chuva do teu Espírito, Senhor, e desenvolva em nós, que nós estejamos ligados na oliveira verdadeira e que através de Cristo, o nosso Senhor, nós possamos crucificar a nossa carne, como o próprio apóstolo Paulo falou, que a vida que nós vivamos agora na carne, que nós possamos viver na fé no Filho de Deus, Senhor Jesus, Pai, a quem nos amou e se entregou por nós. Pai, desenvolva em nós o fruto do Teu Espírito, pois o mesmo Senhor falou que sem Ti nada podemos fazer de fato, Senhor. Nós não conseguiremos perdoar sem a Tua ajuda, nós não conseguiremos, Senhor Deus, fazer nada sem o Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa meu irmão e minha irmã, dá força, esperança, alegria e encha ele com o Teu Espírito Santo, encha ela com a graça do Teu Espírito. Pai, é o que eu te peço, dá crescimento, Senhor, porque um é o que planta, outro é o que rega, mas só o Senhor dá o crescimento. Nós oramos em nome de Jesus, seja conosco, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um beijo fraterno no seu coração, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.